Nesse vídeo, eu vou explicar sobre os 12 pares de nervos cranianos e vou te ensinar a estudar sobre esse assunto. Então, bora lá! Então, para a gente começar do começo, por que nervos cranianos têm esse nome? Então, os nervos cranianos, eles se originam no encéfalo e como o encéfalo está dentro da cavidade craniana, então tem o nome aí de nervos cranianos. E um detalhe importante, então, os nervos cranianos não têm esse nome por conta da área onde eles atuam. Então, os nervos cranianos não quer dizer que eles atuam somente na região da cabeça. Então, eu posso ter nervos cranianos atuando em diversas regiões do corpo. Então, lembrar que o nome nervos cranianos está relacionado com a origem dele. Como a origem está dentro da cavidade craniana, então, por isso, nervos cranianos. E, além disso, os nervos cranianos, eles fazem parte do sistema nervoso periférico. São 12 pares de nervos e eles são numerados de 1 a 12, sempre em algarismos romanos. E como que a gente numera esses nervos cranianos? Eles são numerados de rostral para caudal com relação à origem deles. Então, o primeiro par dos nervos cranianos vai ser o mais rostral deles e o 12º par vai ser o mais caudal de todos eles em relação à origem. Então, aqui eu tenho o primeiro nervo craniano, mais rostral deles, na sequência o segundo nervo craniano, em seguida o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 11º e 12º nervo craniano. Como isso se repete do outro lado, por isso que a gente costuma falar dos 12 pares de nervos cranianos. Então, eu tenho, por exemplo, o 12º nervo craniano aqui e eu tenho um outro do lado oposto. Então, forma aqui o 12º par craniano. Só que além deles serem numerados de 1 a 12, eles também têm nomes. Se a gente observar aqui o primeiro par craniano, eu posso me referir a ele como primeiro par craniano, mas também ele vai ter um nome e esse nome vai ter algum valor descritivo. Então, ele pode ou mostrar o trajeto desse nervo, ou ele pode falar sobre onde esse nervo atua, enfim, vai ser algum nome que descreva e nos dê alguma dica sobre esse nervo craniano. Então, o primeiro nervo craniano vai ser o nervo olfatório. Então, eu posso me referir a ele como primeiro par craniano ou como nervo olfatório. Então, ambos estão certos e é importante que a gente saiba os dois, tanto falar primeiro par craniano ou nervo olfatório. No final desse vídeo, eu vou explicar como que você entende que o primeiro par é o olfatório, que o segundo par é o óptico e assim por diante. Então, no final desse vídeo, eu vou explicar como que você vai estudar para entender isso. O segundo par craniano é o nervo óptico que está aqui. Então, de novo, o primeiro par ele vai estar rostralmente ao segundo par. E justamente por isso que a gente numera, então, de 1 a 12 os pares cranianos. O terceiro par que está aqui, é o nervo oculomotor. Então, o terceiro par é o nervo oculomotor. E aqui a gente já percebe, então, uma diferença nos nomes. Se o primeiro par craniano é o olfatório, ele está relacionado com o olfato. O segundo par está relacionado com a visão, então, o nervo óptico. E quando a gente fala dos nervos cranianos, eles podem ser sensoriais, motores ou mistos. Então, os dois primeiros pares cranianos são nervos sensoriais. Então, o primeiro que é o olfatório e o segundo que é o óptico. Já o terceiro par, como o próprio nome sugere, então é o oculomotor. Então, se tem motor no nome, provavelmente não vai ser um nervo sensorial. Ele pode ser ou misto ou motor. Então, aqui no caso, ele é um nervo motor. Então, o oculomotor e também, como o próprio nome sugere, ele está relacionado com os músculos do bulbo do olho. O quarto par é o nervo troclear. Então, o nervo troclear ele também está relacionado com a movimentação do bulbo do olho. Então, ele vai para um músculo específico, que é o oblíquo dorsal. Então, o nervo troclear também está relacionado com os músculos do bulbo do olho. E, portanto, ele também é um nervo motor. Então, o terceiro par, que é o oculomotor, e o quarto par, que é o troclear, são nervos motores. O quinto par é o nervo trigêmeo.
Esse nervo trigêmeo, ele tem esse nome porque ele origina 3 grandes nervos, que é o nervo oftálmico, o nervo mandibular e o nervo maxilar. Então, por conta dessa divisão em 3, o 5º par craniano é o nervo trigêmeo. O 6º par craniano é o nervo abducente. Então, o nervo abducente também tem relação com a movimentação do bulbo do olho. E, portanto, ele também é um nervo motor, diferente do 5º par. Então, o 5º par, o trigêmeo, ele é um nervo misto. O 6º par, que é o abducente, é um nervo motor. O nervo facial, ele é um nervo misto também, assim como o 5º par, que é o trigêmeo. Então, o 7º par facial, ele é também um nervo misto e ele está muito relacionado com a musculatura da face. Então, a inervação motora dele vai para a musculatura da face, dos músculos da mímica da face. O 8º par é o nervo vestíbulo coclear. Então, esse nervo, que é o vestíbulo coclear, ele também é um nervo, assim como o 1º e o 2º par, ele é um nervo sensorial. E ele está relacionado com o órgão vestibular e com o órgão coclear. Ou seja, ele tanto tem relação com a audição, como também com o equilíbrio. O 9º par também é um nervo misto e ele é o nervo glossofaríngeo. Então, o 9º par, um nervo misto, que é o glossofaríngeo. E se a gente reparar no nome, então, glosso vem de língua e faríngeo relacionado com a faringe. Então, a inervação do 9º par está relacionado com a região da língua e a região da faringe. O 10º par também é um nervo misto e ele é um nervo muito conhecido, que é o nervo vago. Então, é muito conhecido quando a gente estuda, por exemplo, sobre o sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, esse nervo, que é o nervo vago, o 10º par craniano, ele é um nervo muito extenso. Então, ele se origina aqui nessa região, mas ele atua, por exemplo, lá no abdômen. Para ele chegar no abdômen, ele tem que percorrer todo o caminho ali da região cervical, passa pelo tórax, para aí sim ele chegar no abdômen. Ele é um nervo errante, então ele vagueia pelo corpo. Então, por isso que é o nervo vago, o 10º par craniano. O 11º par é um nervo motor, que é o nervo acessório. E o 12º par, que assim como o 11º, também é um nervo motor, ele chama-se hipoglosso. Então, de novo, pensando no nome, ele vai dar uma descrição para a gente, ele vai falar alguma coisa para a gente, ou sobre a região que ele vai, sobre o trajeto. Então, o nervo hipoglosso está relacionado com a inervação também da língua. E aqui eu tenho um resumo dos 12 pares cranianos. Então, antes de falar um pouco sobre esse resumo e te explicar como você vai estudar sobre os nervos cranianos, não esquece de se inscrever no canal e dar like nesse vídeo. Então, aqui tem uma tabela com os 12 pares de nervos cranianos. Então, o 1º par olfatório, o 2º par óptico, o 3º óculo-motor, o 4º par é o troclear, o 5º é o trigêmeo, o 6º abducente, o 7º facial, o 8º vestíbulo coclear, o 9º é o glossofaríngeo, o 10º é o vago, o 11º acessório e o 12º hipoglosso. Então, como eu havia comentado, o 1º par craniano é o olfatório, que ele é sensorial. Então, o 1º par é o olfatório, ele é sensorial, e o melhor é não decorar que ele é sensorial, mas se a gente pensar no olfato, fica fácil de entender por que ele é sensorial e por que o 2º par, que é o óptico, também é um nervo sensorial. O 3º par, que é óculo-motor, o nome já dá uma dica para a gente, que é um nervo motor, então o óculo-motor está relacionado com a movimentação do bulbo do olho. O 4º par também é motor e ele também está relacionado com a movimentação do bulbo do olho por um músculo específico, que é o oblíquo dorsal. O 5º par é um nervo misto, então ele tem neurônio motor e neurônio sensorial, por isso que a gente chama de um nervo misto. E o nome dele está relacionado, então, com a origem daqueles 3 principais nervos, que é o oftálmico, o maxilar e o mandibular. Então, por isso que é nervo trigêmeo. O 6º par, que é o abducente, ele também é motor e ele também tem relação com a movimentação do bulbo do olho. Ele inerva o reto lateral e o retrator do bulbo. O 7º par, que é o nervo facial, também é um nervo misto
E aí, se a gente olhar para o nome, então facial está relacionado com os músculos da mímica da face. Então, são diversos músculos na região da face que são inervados pelo nervo facial, mas ele também tem o componente sensorial, então, portanto, ele é um nervo misto. O vestíbulo coclear, que está relacionado com o órgão vestibular e com o órgão coclear, e, portanto, ele é um nervo sensorial. Então, não tem como o órgão vestíbulo coclear ter uma inervação motora. Então, portanto, é um nervo sensorial, o 8º par, que é o vestíbulo coclear. O 9º par, que é o glossofaríngeo, está relacionado, então, com língua e região da faringe. Ele é um nervo misto, assim como o vago, que tem esse nome pelo trajeto dele. Justamente pelo fato dele se originar na região da cavidade craniana, mas ele caminhar por diversas regiões do corpo, indo inclusive até o abdômen, então ele vai ter esse nome, nervo vago, como se fosse um nervo que vagueia pelo corpo, ou seja, um nervo que anda pelo corpo todo praticamente. O 11º par é o acessório, que é um nervo motor, então ele inerva alguns músculos da região cervical. E o 12º par, que é o nervo hipoglosso, também relacionado com a movimentação da língua. E agora eu vou explicar como você vai usar isso daqui e como você vai utilizar essa imagem para estudar os 12 pares cranianos. Então, a primeira coisa é pegar essa imagem e tentar entender quais são os pares cranianos. Então, entender, por exemplo, que aqui está o primeiro par, aqui está o segundo par, o terceiro, o quarto e assim por diante. Então, dá um print nessa imagem e tenta marcar a correspondência desses 12 pares dos nervos cranianos. E, além disso, enquanto você estuda sobre a origem desses 12 pares de nervos cranianos, ou enquanto você observa de onde eles surgem e, portanto, você já vai ter uma dica que aqui, por exemplo, é o primeiro par craniano, e na região mais caudal eu vou ter o 12º par craniano, porque eles são numerados de rostral para caudal. Além disso, é importante tentar entender o nome, por que ele tem esse nome, então se a gente sabe para onde ele vai, isso já facilita. E por fim, sempre que você falar, por exemplo, primeiro par craniano, é importante fazer a correspondência, então que o primeiro par é o olfatório. Conforme a gente repete isso, vai cada vez se tornando mais fácil da gente entender que o primeiro par é o nervo olfatório. Então, quanto mais a gente repetir que o primeiro par é o olfatório, isso vai se tornar cada vez mais intuitivo. Depois de um certo tempo, a gente não precisa pensar para falar que o primeiro par é o olfatório, que o quarto par é o nervo troclear. Então, isso vem naturalmente. E durante esse estudo, tem uma coisa que é muito importante, que é, depois de marcar aqui a origem dos nervos, não estudar esses nervos cranianos na ordem, para não criar um vício de sempre falar como se fosse uma música, e aí para você falar o quarto par craniano, você precisa lembrar qual que é o primeiro, qual que é o segundo, qual que é o terceiro. Então, depois de entender essas origens, é interessante estudar de forma quase que aleatória para que você não crie um vício de só conseguir falar, por exemplo, o quinto par craniano depois de falar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, o passo 1 vai ser observar as correspondências, o passo 2 é entender o nome de cada um e sempre que você falar, por exemplo, quarto par craniano, é repetir que nervo é esse, então quarto par craniano ou nervo troclear, e em seguida estudar de forma aleatória sobre cada um dos nervos. Então eu espero que esse vídeo ajude aí no início do entendimento desses 12 pares de nervos cranianos.